E o evento de hoje é sobre a adaptação literária a criada da Freda McFadden. Bora lá! Pronto. Então, eu primeiro vou começar com as referências do livro e do filme, ou seja, as comparações, e aí sim passamos para a história no qual aí vocês vão poder opinar. Prontos. Começando primeiro pelo facto de que eu li o livro e depois eu primeiro li a saga completa e só depois é que fui ver o filme. E eu obriguei a Sandra a ver o filme comigo. Eu não lhe dei hipótese, tipo, queres ver Obrigou-me ou a ver não? o filme, obrigou-me a ler o livro. Não, por acaso não leste o livro. Eu só lhe Li os disse outros. assim: vamos ver o filme. Se ela gostasse ou não. E já eram outros 500, mas eu disse-lhe: vamos ver o filme. Eu também podia ter fechado os olhos, era só uma questão de escolha. Começando então aqui pelas comparações entre o livro e o filme. Primeiro, eu achei que o filme estava muito idêntico ao livro. Hum, vamos começando por personagens. A primeira personagem, que é a Nina, só há aqui um pormenor na Nina que para mim faltou, que é, no livro ela é descrita, pronto, como uma pessoa toda desarrumada, né, porque ela meteu a casa toda de pernas para o ar, mas ela também está constantemente a comer, e doces e tudo, e depois deixa tudo espalhado. Tanto que ela é uma mulher mais gorda, mesmo por isso, por estar constantemente a comer. No filme, eles cortaram de todo, mas até ficou bem feito. Porque tiraram de todo essa parte, então não existe referência a essa parte dela estar sempre a comer. As personagens fisicamente, tirando a Nina, estão todas mais ou menos dentro dos meus padrões, dentro daquilo mais ou menos que eu idealizei. O jardineiro, né, vamos falar do jardineiro que é o italiano, Parla italiano. é que eu acho mesmo que o ator é mesmo italiano, se não me engano. Melhor ainda. Ele no filme teve Acho que sim, Eu é não- o autor do 365. exato. Ela falou qualquer coisa disso, a Tatiana, quando estávamos a ver o filme. 365 dias é um filme tipo 50 sombras de Grey, é uma coisa Horrível. na mesma vibe, É exato. pior que o 365 a nível Bem, não interessa, vamos falar desse livro, porque senão nunca mais aqui Estamos temos. aqui para falar da senhora que limpa. Pronto, e no livro ele é uma personagem muito importante. No filme ele tem poucas aparições, acho que deveria ter sido mais referido, aparecido mais vezes. Não vou As dizer aquilo que eu penso. deixa-me falar. Ah, Ainda mai assim. uma cena que para mim fez muita falta, porque eu acho que era uma cena muito importante, é quando a Milly está a fazer o lanche para a pequena Sissi, ou Cécia, eu não sei como é que se diz. Às vezes vou-lhe chamar Sissi, às vezes vou-lhe chamar Cessé, ou o que vier à tona. E faz sorry, e faz bolachas com manteiga de amendoim. E a menina é alérgica à manteiga de amendoim. E isso é Ao importante. amendoim. A manteiga de amendoim. Não sei se era só o amendoim, se era mesmo a junção, ou seja, a manteiga de amendoim. Não, à partida seria o amendoim. Provavelmente. Mas pronto. Porquê? O ser importante, porque aqui mostra o poder que ele tinha sobre elas. Porque o Andrew tinha aquele frasco de propósito para ameaçar as duas, ou seja, a mulher e a suposta filha. Tipo, eu sei que tu és alérgica, vou-te pôr na comida, portas-te mal e não sei o quê. Ou seja, era um meio de chantagem o ter aquilo que pode ser fatal para a miúda em casa. Tanto que essa cena foi a única que eu digo que senti falta. As outras foi quase a mesma coisa dos livros. O Andrew é o mesmo ator que faz o Atlas em Isto Acaba Aqui. Foi a primeira coisa que eu reparei quando ele apareceu em cena.
E pronto, o final foi muito alterado. O final eu gostei mais no livro e ele foi completamente diferente. Eu vou deixar o fim para o fim. Hã? Hã? E vamos passar então o que é que vocês acharam do filme. E depois eu volto aqui a falar relativamente ao fim, porque eu quero ver a vossa opinião ao que viram, antes de eu falar o que é diferente no livro. Pode seguir a Sandra. E Sandra, tu? conta-nos E conta-nos lá o que é achaste o que é que eu achei no quê? do filme. Em relação ao quê? Querida, é assim, eu acordei muito cedo, estou com muito sono, os meus fusíveis estão quase queimados. Eu pretendo preservá-los ainda por mais uma noite, pronto, não é? Está muito complexo. Então o que é que eu ia dizer? Bom, sei, por onde é que eu começo? Pelo início. Em primeiro, eu achei, bem, eu dei tudo quanto era diagnósticos de saúde mental à Nena. Ai, eu Eu diverti-me só tanto com ouvi os a Tatiana, diagnósticos. eu só ouvi a Tatiana dizer, não, 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 ela estava-me a irritar porque tanto não, eu acho tanto, eu digo assim, então mas o que é que a mulher é parva? Ou seja, a princípio eu achei que ela era borderline, ou seja, era muito carinhosa, porque ela é realmente afetuosa, carinhosa e não sei o quê. No outro dia estava a virar aquela merda toda duas vezes, estava a ver, borderline. Mas há aí coisas que não combinam muito, mas supus. Pois, num dia as coisas aparecem, no outro desaparecem, num dia ela diz que sim, no outro dia diz que disse. Muito complicado, e eu pensei, não, fez isto. Ou seja, fui fazendo variedíssimos diagnósticos do filme. E Pô, eu só mais ou menos ali dizia a meio, não. tive, não, a lamparina da inteligência, não é? Desceu sobre mim e pensei, mas também há aqui uma hipótese, que é dela estar a reagir de facto a uma atitude dele. E a Tatiana disse, será? Não sei. Enervou-me. Vais ter que esperar até o fim do filme. Enervou-me. Enervou-me. Tu tens dias que dás spoiler, tens outros que dizes assim, não digo, não falo, não vou. Ali não posso dar spoiler, senão ia-te estragar toda a piada do thriller em si. Eu estava muito agoniada. A Nina, ou seja, a Nina para mim ao início, depois ali a meio, veio se calhar a achar que poderia, como é que eu ia dizer, estar ali realmente em alguma reação. Depois comecei também a achar que um homem com aquela paciência toda ou era santo ou era maluco. E onde é que eu comecei a perceber que havia ali qualquer coisa de errado com ela? Quando ela sai do quarto, foi criada, houve uma grande discussão com eles no quarto e vai ao, ao encontro, acho que é dele, salvo erro. Há uma parte em que a criada acha que ela é que é a doida e ele é que é o santo. Exato. Aliás, sim, é quase o filme todo, depois só no fim é que ela descobre, mais para o fim, é que ela descobre que É mesmo ele no não, fim do afinal, livro que não ela. É mesmo é só mais no para o fim. fim. Mas há lá uma parte em que eles estão a discutir no quarto e ela aparece com um objeto, pronto, não é um objeto cortante, e ele tira-lhe da mão com uma calma genial. E eu pensei, ele não pode estar com a calma se estivesse eh, em perigo real. Não percebe. Não é uma No, reação normal de alguém que esteja a agir em instinto de sobrevivência. Isso não percebe, não acontece. no livro foi um bocadinho diferente, porque pelo que eu me lembro, ele não aparece na porta, mas a Millie ouve-o na casa de banho a tomar banho. Primeiro está silêncio e depois ouve-o a abrir. Então ela fica Ainda assim, descansada, sabe? estaria descansado demais para quem está em perigo demais. Não acho. Eu percebo. Depois a miúda, ele lá uma parte do livro. Parece tão grande. É o sono. Do filme.
que ele diz que não sei o que é um privilégio. Eu já não me lembro em relação a quê, mas eu sei que ele diz. E a miúda repete aquilo que ele diz. A miúda repete, acho que com o sumo, ou com os copos, ou o que é, qualquer coisa assim. Os copos é um privilégio. Ou Não- sumo é um privilégio, qualquer coisa assim. Pronto, eu sei que ela repete esse padrão. Mas ali o que me ficou foi a Nina é doida. A mulher está doida. Ela está a ter um ataque. Não, aquilo é psicose. Eu também fiz vários diagnósticos da Nina. Até tipo descobrir. Mas onde eu ia mais eu? Ela é bipolar. Era por onde a minha mente ia. Ela é Não, bipolar. não tem ali grande coisa de bipolaridade. E Embora eu depois. descobri um ponto que é bipolar, é aquilo. Já estava tipo a debitar palpites a ver se esta criatura dizia alguma coisa que sim. Porque Não, até no livro tu sempre. vias, ela era boa, depois era má, tipo, ou seja, tu ficavas, então, mas tu és Mas boa, o és má. bipolar não tem a ver com ser bom ou ser mau. Prontos, para quem não entende, para mim era bipolar. Ou então que ela tinha ataques psicóticos, Eu ou. também pensei, até porque ela tomou medicamentos, eu acho, não lá em alguma cena. Sim, ela tomou Sim, depois de ter sido internada. Esses medicamentos são usados para pessoas com bipolaridade, ataques psicóticos e é, mais umas quantas coisas, e para esquizofrénicos. sim. Aquilo deve atuar se calhar como um calmante, diria eu. Não, nada a ver. Ela, se atua como calmante, então ela virá à casa do avesso e também. Não, mas o objetivo da medicação, se ela estava a tomar os medicamentos ou não, não tem nada a ver com o comportamento dela, a medicação. Sim, ela podia não estar a tomar isso, por acaso não me lembro se foi referido ou não, mas acho que não. Mas independentemente disso, não é o objetivo de uma medicação dessa. Porquê? Porque ela tinha um diagnóstico como quem vê coisas. Houve coisas. Assim, isto é importante referir. Quem é vítima, e ultimamente está-se a falar muito nestes casos, e ainda bem. Quem é vítima de uma pessoa com um comportamento que o Andrew ah, tem, tem no livro, não é? Como é evidente. Apesar disto ser muito espelhado à vida real, é uma personagem. É muito tido como a neurótica, a psicótica, a louca, a maluca que vê coisas onde não existem. Ela está a fazer filmes, ela precisa de ser internada porque ela realmente não está na sua perfeita saúde mental. E claro que a filha é usada como arma, que normalmente é exatamente isso que todos assim fazem quando existem crianças pelo meio, ah, que é justamente fazer chantagem, como tu disseste muito bem há bocado, pelo elo mais fraco. Só não. Há outras formas de chantagem e de manipulação, inclusive. Contudo, as crianças acabam por ver o elo mais fraco neste porquê? Porque quando eles sentem, quando eles não sentem também não fazem isso, obviamente, mas quando eles sentem que as crianças são o ponto fraco da pessoa que é portanto, a quem eles querem atingir, eles vão atingir nesse ponto fraco até vacilar, portanto, tem a haver portanto, uma reação emocional demasiado descontrolada ou uma reação de pânico, como foi a reação dela ter encontrado a filha na banheira inconsciente. Exato. Qualquer pessoa que tenha o mínimo de testa reagia com pânico. Só que como foi ela que foi buscar a filha à banheira, e provavelmente ele já tinha aquilo arquitetado, Sim, quem é que passou por doida? foi ela. Mesmo se ela não tivesse acordado e tentado tirar a menina da banheira, ela Ia sempre estaria a ser ela. dormir, porque ela estava drogada. E ela iria ser a maluca na mesma, porquê? E eu dizer, ela estava drogada e meteu a miúda ali, adormeceu porque os medicamentos apagaram, vamos dizer assim. Os medicamentos, não, a droga apagou-a e basicamente era o que supostamente aconteceu. E depois vamos a ver na realidade, aquilo foi tudo armado pelo Andrew. Sim, é muito importante falar disto, porque quando vemos pessoas assim na rua, principalmente a ter surtos desse tipo, obviamente que há doenças mentais que são mais propícias a isso, e não necessariamente as pessoas são vítimas do que quer que seja, mas é preciso sempre termos dois dedos de testa e tentarmos
Se calhar a pessoa não é louca, não é neurótica, não é surtada, não é maluquinha das ideias, só reagir. Está no limite de ser ameaçada, coagida, seja lá o que for, não é? E Exato. portanto aí meio que num colete de forças da qual quer soltar-se e muito pela via da raiva. Depois dá ali muita raiva, muita volta, dá vontade de fazer coisinhas que, enfim, não são propriamente simpáticas, que a vítima tem vontade de fazer. Realmente, o que está no livro é apenas uma gota no oceano daquilo que essas criaturas são capazes de fazer. Exato. E no livro também se calhar acabas por perceber, se calhar pormenores que no filme não apanhas, ou até ao contrário, porque enquanto que no filme é uma coisa mais visual, tu estás literalmente a ver, no livro tu estás a ler, ou seja, tu vais interpretar um bocadinho à tua maneira. E sem contar que assim, a atriz que interpretou a Nina fez um Fez um papelão papelão. incrível. Queres acrescentar mais alguma coisa Sim, sim. do livro, Sandra? Ou passamos para a Que Soraya? era a Lily, a Emily, como é que se chama a empregada? A Millie. Isso. Eu acho que ela no fundo não lida muito bem com. Ela tem pavio curto, para já, não é? E assim que percebeu o tipo de pessoa com quem estava a lidar, à primeira oportunidade, e muito bem, pelo pagar no seu próprio veneno. Dito, adorei. Adorei, foi a melhor parte. Só para dizer, ela já é, a Millie já é um bocadinho assim desde criança. Ou seja, não foi algo que só veio quando ela cresceu, não. É algo que já vem da escola primária. No filme não falam nisso, mas tem um acontecimento na Mas escola tem lá primária. uma cena. Sim, mas tem lá uma cena quando explica o que é que aconteceu, o que é que ela foi detida. Não, não, Tem eu lá estou. uma cena que dá para perceber mais ou menos as coisas. Sim, não, mas isso é quando ela está na faculdade. Não, desculpa-me, não é na faculdade. É na escola Não, não é na secundária, fac... Pois, exato, é que a que gente ela não se tinha esquece que 17. nos Estados Unidos é um bocadinho diferente, Pois né? eles têm os O que nomes para nós é um diferentes. secundário, para eles já é como se fosse para nós a faculdade, no sentido daquilo que eles vivem. Exato. Não, mas o que eu digo é, isso foi o motivo que a levou a ser presa. Mas antes disso, ela já tinha tido certos comportamentos, tipo agressões, ou defender-se, ou defender alguém. Ela sempre foi muito do quer ajudar toda a gente, se calhar não da melhor maneira, e às vezes acaba por se prejudicar. Nesse caso, que mostra na universidade, ela acaba por ser presa. Se ela tivesse feito as coisas de maneira diferente, não tinha sido presa. Já tinha, porque acusavam na difamação e tudo mais. Antes, depois as pessoas podem fazer aquilo que elas quiserem. Tal como ela disse, as pessoas quando veem uma pessoa rica com uma pessoa pobre parece que se calam e têm medo. Isso, de certa Sim, forma, acaba por ser uma crítica social, inclusive. sim, Há uma coisa que eu gosto na Nina, é que conseguiu planear aquela merda toda e é isso que as pessoas que estão às mãos, à mercê, pessoas narcisistas devem fazer, é frios e calculistas ao ponto de planearem a fuga. ela Tem que ser, planeou, não há outra solução. sim, ela planeou tudo muito bem. E é aí que eu digo que faltou o jardineiro, porque o jardineiro foi muito importante para esse plano. E no filme ele aparece muito sutilmente. Olá, Soraya, eu gosto. Minha vez? Fala. Qual é a tua vez? Ora Oh, então, há muitas coisas logo no início que me fez pensar que o moço tem ali qualquer coisa que não batia bem e não batia ali a bota com a perdigota. Portanto, logo no início houve várias coisas que me fizeram achar que ou ele já se estava a aproveitar do lugar de vítima e estava a começar a fazer as coisas para
para o lado dele, ou que se calhar ele não está assim tão vítima. Pronto. Várias questões. Primeiro, a questão da filha ter aquela boneca e aquilo tudo, eu achei sempre aquilo muito estranho. Ou seja, primeiro eu nunca achei que fosse a mãe. Logo, se não foi a mãe, foi alguma coisa que a miúda viu. Se foi alguma coisa que a miúda viu, estava à partida em relação aos pais. O que é que foi? Pronto. Depois, mais tarde, deu para perceber. Depois, logo no início, quando a outra teve o primeiro surto em que ela deixa cair as coisas e pega na faca e mais não sei o quê, lá na cozinha, acho que pegou na faca, assim, acho que foi. Não. A forma como ele reagiu, para mim, foi ele está a provocá-la. Ou seja, a primeira coisa, a primeira cena que, nessa situação, aquilo que me veio logo foi como ele está a reagir, como ele está a dominá-la, é de uma pessoa que a conhece, não como uma pessoa que conhece alguém que tem surtos psicóticos e aprendeu a lidar com isso, mas alguém que conhece demasiado bem a ponto de provocar aquilo. Foi logo a sensação que me deu. A forma como a acalmou, como deu a desculpa à outra, achei que aquilo era. E depois acho que deu-lhe logo qualquer coisa para ela tomar, salvo erro. Eu já vi isto há algum tempo, o filme, portanto há coisas que eu já não me lembro exatamente como é que foram, Pode-lhe mas ter achei dado um aquilo um copo bocado d'água. estranho. Diz? Pode-lhe ter dado um copo d'água. Não, foi qualquer coisa, não me lembro Não, bem o que não, é eu acho que que. ele deu comprimidos. Eu acho que ele deu medicação. Mas pronto, não vi esse tipo, realmente não tenho bem ideia. Já não me lembro. O facto da miúda não aparecer, não reagir, não. Logo aí fez-me assim, isto está aqui qualquer coisa que não. E depois é assim, mesmo que seja algo recorrente, uma pessoa que está naquela situação, a primeira coisa que ia fazer ia chegar ao pé da filha, está bem que é um filme, eles nunca passam tudo, mas era, olha, está tudo bem, não sei o quê, ou esta noite fico contigo, porque a mãe está medicada, ou, não sei, se formos olharem como supostamente ele é a vítima, como ele quer parecer durante o tempo todo, o padrão não está lá, o padrão de vítima. Depois, essa situação, como a Sandra referiu, da discussão e ela ir lá bater à porta, exatamente isso. A calma com que ele lidou aquilo, a minha sensação foi, primeiro, é a calma de quem está habituado e é a calma de quem provocou a guerra e agora está-se a fazer de vítima porque a guerra explodiu. Ou seja, quando tu chegas a um ponto de provocar uma pessoa que ela perde completamente as estribeiras e tu depois és a vítima. Portanto, essa foi logo outra que eu fiquei, ok, isto definitivamente não, pronto. Depois, quando ele convida a criada para sair com ela e começa a arquitetar a coisa toda, eu pensei, por um lado faz sentido, a pessoa, se formos ver pelo ponto de vista, está carente, não sei o quê, não sei o que mais, mas por outro lado pensas, ok, uma pessoa que é vítima, que voltou a aceitar a mulher em casa com todas aquelas situações, a pessoa está num sentimento, não é num sentimento, é numa lealdade para com o companheiro que não iria fazer isso. Ou seja, poderia acontecer se fosse algo mais natural, sei lá, tropeçaram um no outro, houve ali um clima, ok, agora, no ponto de marcar as coisas todas, engendar tudo, não, bate ali. Para mim, ali foi o, ok, isto não dá, eu já percebi que isto aqui está qualquer coisa aqui que definitivamente não bate. Ele não é assim tão inocente quanto isso e não tem a ver de traição ou não tem traição, tem a ver mesmo como as coisas foram feitas. Ah, depois, há lá uma cena Espera que aí, eu já deixa-me não dizer-te me aí uma lembro. coisa. Ele não marcou nada. Supostamente a Nina é que manda a criada organizar o hotel e os bilhetes para ela ir a uma ópera, a um musical, uma coisa assim do género. Sim, mas depois ele faz as coisas para ir com ela, ou seja, ele Não, engendra tudo. não, não é ele. Então, A Nina é que fez isso.
Porque a Sim, Nina, mas ele depois vai com ela, é isso, ou seja, ele depois ele, faz as coisas todas para ir com ela. não, ele basicamente, ele Aquilo foi oferece, planeado. não, ele não planeou ir com ela, Planeou. não, Planeou, Tatiana, aquilo é planeado. Ou seja, ele aproveitou uma situação da qual ele não tinha conhecimento, ok, mas ele aproveitou a situação e planeou tudo o resto. do meu ponto de vista ele não Aquilo foi planeou, planeado. Pessoas, Planeou, porque a planeou, Nina disse, Tatiana, isto não do sei se ponto de vai dar vista para... psicológico, isto do ponto de vista da psicologia, isto dá para perceber que foi um plano, ou seja, mesmo que inicialmente o plano tenha sido dela, de marcar as coisas, toda a sequência a seguir foi dele, até porque uma vez mais ele sabe perfeitamente a mulher que tem, ele sabe perfeitamente tudo. Aliás, ele sabia qual era a probabilidade de eles serem apanhados. Ele, tendo a mulher como, ou seja, numa situação psicótica que estaria, ele sabia que ela até poderia vir na hora em que eles estivessem a sair. Portanto, tudo isto sim foi planeado, tudo isto sim foi manipulado, foi manejado. Aliás, tudo aquilo que ele fez com o próprio jardineiro, logo aí foi um grande alerta vermelho, chamado red flag. Aí foi, para mim, então, foi das coisas mais óbvias, foi toda a reação dele com o jardineiro. Ponto. Essa situação desse encontro e tudo foi completamente planeado dentro do que estava planeado, que não foi para ele. Tudo o resto foi manipulado, orquestrado, foi tudo feito para ser como era para ser. Depois de eles terem estado juntos e passado a noite juntos, há lá uma situação qualquer em que já não sei se era de manhã, se o que era, ou seja, em que ele foi à casa de banho e veio da casa de banho, qualquer E coisa ela assim do parte um prato. género. Diz? E ela parte um prato. isso é quando é Há o ali, jardineiro assusta, prontos, é aqui que sim, isso nós já foi temos, mais à frente. isso é mesmo já Sim, no não, fim, e é aqui que nós temos a sim, não, o que eu diferença estou a de dizer ponto. é, quando eles passaram a noite juntos lá no hotel, Sim. já não lembro se foi de manhã ou não, quando ele se levantou para ir à casa de banho, não sei o quê, houve ali uma expressão facial e corporal que ele fez e uma frase, uma coisa qualquer que eu agora não me lembro já, houve ali uma coisa qualquer que para mim fez um clique de isto lixou. Para mim, a expressão facial que ele fez, a expressão corporal e uma frase, uma palavra, já não me lembro certo, qualquer coisa ali que ele disse, que ele respondeu a ela, para mim foi, ele está a usar-te completamente, portanto, se já não era óbvio, agora ficou óbvio, ele está a usar-te e está a manipular-te, ou seja, tu és mais um peão. E foi aí que eu pensei, se ela está a ser um peão, então a mulher será um peão também. E antes disso eu pensei, então pera, a situação que a miúda fazia com a boneca, eu pensei, isto já não foi a primeira vez, isto já aconteceu antes. Agora, quem é que é aquela boneca? Porque aquela boneca não parece que foi a mãe. Ou seja, que representava a mãe. Portanto, o que eu pensei foi, isto já não foi a primeira vez. Aquilo que eu acho é que Isso ele é uma das pessoa que tem, bonecas, deixa só dizer uma coisa, isso da boneca não acontece do livro. E depois outra coisa é que, como eu li o livro primeiro, como vou interpretar vai ser diferente porque estou a ler e claro, não estou a ver. Ou sim, sim, seja, sim. por exemplo, eu não Uhum. consigo ver como é que ele está a agir. Eu, da minha cabeça, posso formular com o que eu estou a interpretar do texto, mas é sempre diferente. Mas essa cena das Claro, sim, sim, sim. bonecas, até é para quem nunca leu o livro, está a dar pistas. Há ali qualquer Exatamente, sim. coisa que está naquela cave. E nos livros é muito falado que a miúda tinha medo de se portar mal ou assim, porque se ela fizesse alguma coisa de errada, ela sabia que ficava sem ver a mãe, que era quando a mãe ficava de castigo. Ok. Aquilo Sim, que eu mas não te pensei, esqueças que a linguagem corporal da miúda, o sim, sim, normal de ela uma estava miúda em tem medo. noção. Sim, A miúda mostrava medo completamente. E tu dizes, sim, havia ali fazem, parecia que ela se encolhia, que ela se diminuía, tentava ser.
não era desaparecer, nem era tentar passar despercebida, mas era do tipo de fuga, notava-se isso. Proteger-se. Mas voltando atrás, nessa questão do quarto, e eu depois associei à boneca da miúda, e aquilo que eu pensei foi: o pai já fez isto várias vezes, e com outras pessoas, com outras mulheres. Portanto, aquilo que os surtos psicóticos que a mulher tem pode ser disto, deve ser disto. Foi logo aquilo que eu comecei a associar. Ou seja, que de facto ele provocava a mulher para chegar ao ponto em que chegava, em que ele já tinha tido outras pessoas lá dentro, e que para tentar e medicava a mulher para que ele passasse despercebido. E no fundo não é muito longe disso, com outro intuito, mas não foi muito longe disso. Ou seja, eu a partir daí percebi, ok, eu já estou a perceber para onde é que isto está a ir, já percebi quem é a vítima, ou as vítimas, e já percebi que ele aqui é que é o mal da fita, já percebi que a criada é o peão, já percebi que a miúda é o ponto, a moeda de troca, e a Nina é a vítima, ponto. Portanto, daí para a frente pronto, foi tudo do género, ok, já percebi onde é que isto vai dar. Obviamente, depois fiquei surpreendida quando ela foi trancada e houve toda aquela cena. Surpreendida porque para mim, não, ou seja, não estava de todo a imaginar como é que seria aquilo de todo, não tinha visto aquilo, mas confirmou aquilo que nessa altura eu já tinha percebido, nessa altura de quando eles passaram a noite juntas e depois quando foi a situação do prato, aliás, antes do prato, quando foi outra coisa qualquer com o jardineiro ou com um pequeno almoço, uma coisa qualquer, foi antes do prato. Quando foi a situação do prato, foi então outra. Portanto, para mim, nessa altura, eu já tinha percebido, ok, já percebi onde é que isto foi dar e onde é que isto vai dar. Não sei onde é que vai dar, mas pelo tipo de pessoa, da personalidade, do arquétipo que queremos chamar, da criada, isto vai dar mal para o lado dele. Foi sempre aquilo que eu achei. Pronto, mas daí para a frente, não imagino, de facto, não imaginei, não arquitetei que elas se uniriam. Não, ou seja, para mim, mais facilmente eu imaginei que ela, tipo, entre aspas, raptava a mulher dele, do tipo para tentar salvá-la, coisa assim de género, e não que fosse tudo orquestrado pela mulher. Mas aí percebi e pronto, daí para a frente o filme foi já tudo muito confirmações atrás de confirmações e ver até onde é que ia. Mas, Agora mas é isto. falem do que é que vocês acharam do fim, porque no livro é completamente diferente. Qual fim? O fim foi ela aí fazer mais ou menos, não é a mesma coisa, mas a ir ajudar outra mulher nessa situação. Ok, não é esse fim, ok, prontos. O semi-fim, ou seja, Exato. a parte do castigo e da morte do Andrew. Ai, adorei, A minha parte adorei. não. E achei que mesmo assim ainda foi pouco torturado. Acho que para mim tinha sido mais ainda. Acho que aquilo não teve piada. Acho que podia ter sido assim um bocadinho mais hardcore, porque ele de facto merecia. Mas pronto. Mas Mas sim, a ele ter sido criada teve ali atirado. uma, como é que eu ia dizer? É preciso ter uma certa personalidade, ou então conhecimentos, mas quando não se tem conhecimentos, certa personalidade para lidar com pessoas assim, porque facilmente ele ali com as conversas dele que ele teve entretanto, tipo, não sei o quê, eu estou muito arrependido e vamos ficar juntos outra vez, tipo, a conversa do costume, basicamente, ela facilmente podia ter caído. Se fosse uma vítima mais emocional, por exemplo, Tendo em conta o olhar, ponto em que ela chegou nessa altura, eu acho que ela já não voltaria atrás. O que poderia não, acontecer era chamar alguém, ou só que tendo em conta que ela já tinha aquele background, ter estado na prisão, ter tido aquela questão toda, por isso é pronto, que eu estou a eu dizer, se percebi. fosse Mas, outra mas pessoa, mesmo alguém alguém que mais não tivesse, emocional, não acho que poderia, mas isso era se estivesse num estágio inicial para chegar ao ponto de chegar
para chegar ao ponto em que chegou e de fazer aquilo que ela, entretanto, já tinha feito, já não é um estágio inicial, já é um ponto em que a pessoa já não se leva a fazer isso. O mais que poderia acontecer era a pessoa sair e não acabar aquilo que tinha começado, ou chamar alguém, ou pronto, mas voltar atrás no estágio em que aquilo estava já não me parece. E por isso é que eu estou a dizer, depende muito Concretamente, da personalidade das pessoas, atenção. sim, também, mas concretamente aquilo que a Tatiana perguntou, hum, pá, foi clean, não é? Foi uma morte clean, foi Mas, pronto. Para elas acabou de ser bom, ou seja, foi uma forma de disfarçar, porque ele podia ter tropeçado, podia ter uma discussão, não sei o quê, e podia ter sido uma forma de camuflar um crime. Só que Portanto, sim, se no livro não foi assim, ok, podes contar, mas acho que fez, naquele contexto fez sentido, ou seja, não senti que tenha sido, hum, não, estava bom, como é que o se final diz, foi um bom final. forçado, uma Sim, coisa mais, ah, que é quando lá não foi chega. forçado, apesar de que, quando eu vi aquela situação, pensei, olha, pronto, vai escada abaixo, vai varandia abaixo. E foi o que aconteceu, pronto, Mas essa mas também era não acho outra. que tenha sido forçado. e assim, Não, e elas depois só há uma coisa conseguiram. importante, que é quando chega a perícia, fazem-lhe perguntas, não é? O inquérito. E parece-me que ele já passou por algumas pessoas que passaram pelo mesmo. E, Foi portanto, a de A certa irmã forma, ex-noiva. fazer ali. Tipo, Foi a irmã A da ex-noiva. polícia, whatever, como é que a senhora, da inspetora lá, como é que a senhora se diz, e percebeu a situação, e eu acho que há ali um olhar, um contacto, uma coisa entre elas as duas, ou seja, a criada e a outra, e a inspetora. Aliás, eu não sei se elas não tiveram até uma conversa qualquer, eu acho que elas até tiveram uma conversa informal, assim, uma coisa assim. E ela referiu que a irmã tinha passado por isso com ele, pelo aquilo que eu me lembro, vagamente, e por isso é que deu aquilo por encerrado. Sim, foi depois foi. Ups, foi um mero acidente. Acidentes acontecem. mas se não fosse por aí, poderia ser difícil para a Nina sair da telhada. Ou ia a Nina Sim, sim, ia ficar ou ia a como Millie. involuntário. Uma das duas ia presa. Ou neste caso, pronto, as duas no filme. Mas provavelmente ia uma por cumplicidade e outra por ter cometido. Exato. Então, Mas eu gostei. Pronto, sim, se a gente vai fazer isto na vida real, não. não, não. Eu também gostei. Achei mais macabro. Eu senti, até porque aquela música, epá, eu senti-me que estava a ver uma cena do Jigsaw no filme. A música deu toda uma emoção. Então agora passamos para o final do livro, que é assim, o Andrew morre na mesma, só que de maneira completamente diferente. Então, Conta, conta, conta. A Millie não parte a loiça. O que acontece é que a Millie estava a ler. Eu partia na tromba dele, inclusive. Ai, já disse que vou fazer isto na vida real, que escandaleiro. Ai, que horror. Não, mas a Millie deixa espalhado, tirou 3 livros da estante dele, estava a ler e não os arrumou, deixou-os pousados simplesmente na mesinha, por exemplo, naquelas mesinhas pequeninas. E então ele depois leva para o sótão e ali é onde está o castigo dela. O castigo dela é diferente. Porquê? Ela tem lá no quarto 3, 4 livros pesados. E ele vira-se para ela e diz: Agora o teu castigo é ficar 3 horas, 3, 5 horas, mais que com os livros em cima da tua barriga. E ela fica, quando ele volta, diz: Pois, tiraste 1 minuto mais cedo, e ela tem que repetir o processo. E depois aí é que ele a vai deixar-se escapar, mas a Millie encontra um objeto diferente. No filme, ela tem tipo uma mini faca, deixada pela Nina, mas no livro, o que a Nina deixa é um spray pimenta, que é o que a Millie usa para atacar o Andrew,
fecha-lhe a porta e tranca lá dentro. E faz ele ter exatamente o mesmo castigo que ela teve dos livros. Só que ela percebe-se, ele é muito maior que eu, muito mais forte, os livros para ele não têm peso como têm para mim. Então o que é que ela fez? Não, eu não quero os livros na barriga. Deixa os livros para as tuas genitais. E foi onde os livros tiveram de ficar. Quando ele tira, E força na peruca. quando ele depois chega ao tempo, termina e ela, pois, tiraste um minuto mais cedo, acho que tens que voltar a fazer. Fez-lhe exatamente o mesmo. Quando ele acabou de fazer, ela Mas depois. atenção, que ele não estava arrependido. Não, Ele, quando saiu de lá, ele não estava arrependido. É para as pessoas que pensam, ai, mas eu posso fazê-lo mudar. Não, querida, muda-te a não. ti. Ela também, eu não me lembro quando, mas a Millie dá-lhe um bocadinho de água num prato, mas só lhe dá uma vez. Ou seja, mete o prato e passa por debaixo. E então a cena que é parecida é que faz ele arrancar um dente, também com o alicate. Dois dentes, pronto. Essa cena foi igual como no filme. A diferença está quando a Nina também chega. Porque a Nina chega à casa, pensa que é a Millie que está lá dentro, vai-lhe abrir a porta. No filme, o Andrew está vivo. No livro, o Andrew já está morto. Porque simplesmente a Millie não lhe abriu a Ah, porta. Ou seja, deixou sofrer e ele acabou por morrer desidratado. E aqui, ao invés de ser a irmã da ex-noiva, é o pai da ex-noiva, que nunca soube o que é que realmente aconteceu, a filha nunca quis falar, então nós nunca sabemos exatamente o que é que aconteceu com aquela ex-noiva dele, mas alguma coisa aconteceu. E ele diz: pois, realmente aquela porta às vezes emperra, é um acidente doméstico, uma coisa muito triste, porque até ele próprio diz que tinha visto que faltavam dentes e que e ele estava cheio de nódoas negras ali na zona das genitais, que era onde ele tinha estado com os livros. Se ele tivesse simplesmente ficado preso, ele não tinha isso. E também lá está, foi a salvação. Mas aqui é a grande diferença, ou seja, enquanto no filme as duas juntaram-se e mataram o Andrew, no livro a Millie é que o mata indiretamente, porque faz ele pagar do próprio Diretamente. veneno dos castigos. Tanto que a Nina abre a porta e ele já está morto. Ele nunca saiu vivo lá de dentro. Por um Mas lado, no filme podem. sai, mas não sai arrependido. acho que gosto mais do final do filme, é mais giro. Pela Até para as emoção que tu tens no livro a ler, é sempre diferente. E eu acho que no filme quiseram mudar. Primeiro, quem já leu o livro ia saber o final. E tu começaste a ver, ok, o final está um bocadinho diferente, então como é que vai ser o castigo? Ficas com aquela curiosidade, se calhar também fizeram de propósito para cativar mais as pessoas. Ou seja, o Andrew vai Yeah, faz morrer, sentido. vai haver aquele suposto acidente, mas mudaram ligeiramente. Tanto que eu senti que a morte de o Andrew no filme, ou seja, o castigo da Millie é mais macabro no filme, porque ela tem que fazer aqueles cortes. No livro ela não corta nada. Ela só fica com nódoas negras porque tem o peso dos livros em cima dela. Então talvez tenha sido mais suave, não tanto algo tão agressivo. mas eu gostei mais no final do filme. Tu não leste o livro, não podes falar. Mas tu acabaste de contar. Não, é sempre diferente, até porque no livro estás a ler. E o que eu gosto na autora, ali, principalmente na saga da criada, que é ele prendeu a Millie e tu pensas, vamos continuar a história. Não vais, não. Agora a história para aí e vamos voltar tudo atrás e tu ficas à espera. E tu ficas, ou seja, naquela ansiosa para saber o que é que vai acontecer à Millie, porque para exatamente na parte importante, que é quando tipo, fazem muito nas séries. Terminam na parte em que tu queres ver mais um episódio. Chama-se isso suspense. Exato.
E tem os plot twists, que agora aprendi e não quero mais nada. Mas tanto que de todas as adaptações literárias que eu vi até ao momento, está muito boa. Está mesmo muito boa. E o segundo filme vai sair agora em novembro, se não me falha a memória. E é na mesma com a Pronto, Millie. Continua a ser a vou ter que protagonista. querer. Sim, tu vais ver. Vou ter que querer. Vemos as três ao mesmo tempo porque eu já li os livros todos. Eu quis ler primeiro os livros todos antes de ver o primeiro filme. Mas a minha mãe até me tinha dito: basta ver o primeiro, não faz diferença. Mas eu não, eu prefiro ler a saga toda seguida. Vou-vos dizer, faça como eu leio uma semana seguinte à criada e o vosso cérebro vai fazer BUM com tantas teorias. É que é teoria de um lado, teoria do O que eu outro. notei é que eu ao ouvir o livro pelos áudios da Tatiana, eu não acerto Não, certo. No filme, mais ou menos, vou acertando algumas. Mas também é assim, uma coisa é ouvir os áudios de alguém que te está a dizer, olha, existe esta personagem, ela é assim, assado, para isso, por isso. Outra coisa é estarmos a ver o filme e percebermos, pronto, não é? e É tu no completamente filme diferente. consegues ver sinais, tu no livro não consegues ver sinais. É diferente como tu vais descobrir e interpretá-los. Então aí está a grande Sim. diferença. Eu prefiro o livro, mas isto aqui posso dizer, as personagens todas bonitas, epá, e era mais ou menos, ou seja, nunca vai ser igual àquilo que nós imaginamos, né? Porque cada um imagina a sua ideia, mas está dentro dos padrões que eu tinha criado, Pois não sei. né? Não li, não posso, não criei padrões. Portanto, se fosses ler agora o livro, tu já não conseguias imaginar as personagens. É um Não. pro- Já ia ter uma ideia. É aí que eu sinto que está um grande problema, por isso é que eu nunca quero ler o livro depois, porque tu criaste a personagem. A personagem vai ser, por exemplo, eu vou buscar o exemplo que eu vou buscar sempre, que é o do Harry Potter. O Harry Potter é daquela maneira fisicamente. No livro, apesar dele ser descrito de outra maneira, não interessa. Tu viste o filme, como tu viste, a tua mente vai sempre associar àquela personagem. Tanto que mesmo a série que vão fazer agora, provavelmente vai ser estranho, porque as personagens são diferentes. As personagens não, Da os série atores. tipo Harry Potter. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Para fazeres parte do grupo, basta comentares aqui nos comentários que queres fazer parte do grupo e eu vou-te estar a enviar o convite. Deixa o teu like, subscreve-te e ativa o sininho das notificações para não perderes nenhum vídeo. Vem participar nos eventos online no Discord ou então, se não tiveres a oportunidade, podes estar a acompanhar em direto, em live pelo TikTok. Vemo-nos no próximo vídeo.